Meus queridos irmãos e irmãs, lemos o capítulo 13 de São Mateus, nesse 15º domingo do tempo comum. Ouvimos essa parábola do bom semeador, longa, toda ela praticamente, não somente o conto da parábola, mas a explicação da parábola, que dependendo do evangelho é dividido, né? Jesus faz o conto da parábola e só depois, em um outro momento, explica. Mas aqui a liturgia nos proporciona todo o texto. E depois a gente vai ver outras parábolas em outros domingos, porque esse capítulo 13 de São Mateus, você que tem a Bíblia na sua casa, né? Acho que a grande maioria de nós temos uma Bíblia, né? Em casa, seja ela o livro, seja ela hoje através do celular, você pode acessar a Sagrada Escritura. Nesse tempo de tecnologia, as coisas se tornam um pouquinho mais acessível, mais fácil. Nesse capítulo de São Mateus, do capítulo 13, existem várias parábolas, se você olhar na sua Bíblia. Tem mais ou menos umas 7 ou 8 parábolas. Temos essa, depois tem a parábola do joio e do trigo, do grão de mostarda, da semente, da rede, da pérola, do reino escondido. Então, Jesus utilizou bastante de parábolas. E Mateus fez questão de colocar essas parábolas para que nós, de alguma maneira, fôssemos também tocados. A parábola geralmente é um recurso, uma figura linguística, né? Em que aquele que conta está procurando de alguma maneira fazer alguma comparação, simplificar o que ele está falando. Ele fala nas entrelinhas, e o ouvinte, seja eu, você, nós, aquele povo da época de Jesus, aquela multidão que estava ali próximo ao lago, Jesus está numa barca ensinando, cada um é chamado a tirar a sua lição. Ela não é uma fala direta, que você já, ele está me chamando à conversão, né? Quando Jesus diz, convertei-vos e crede no Evangelho, então você eu tenho que converter, eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida, segue-me, né? E farei de você pescadores de homens. Então aquela fala direta. A parábola não, Jesus conta ali, fala de um semeador que era muito comum naquela região, uma região agrícola, mas não é simplesmente o semear que Jesus está falando, até porque nós que não somos agricultores, ou talvez muitos de nós que nunca plantamos alguma coisa, dificilmente a gente seria como esse semeador que sai plantando e jogando a semente em qualquer lugar. Ele não faz distinção aqui de onde é jogada a semente. Muitos de nós, se fosse plantar, né, com a semente, ia ser bem rigoroso. Escolher um lugar certinho, ia ver o solo, ia ver se tem pedra, se tem espinho, se realmente vai nascer, se chove. A gente não jogaria a semente em qualquer lugar. Mas, como é uma parábola, e aqui, quem semeia, depois o próprio Jesus, num outro evangelho, não nesse, vai dizer quem é o semeador. Esse semeador é o Filho de Deus. Esta palavra é a palavra de Deus. E estes solos, esse terreno, é o coração do homem. Então é preciso que o ouvinte, nós, eu, você, tome uma atitude agora. Deus está fazendo a parte dele. Deus está agindo, Deus está falando, Deus está semeando, mas é preciso que você ouça. Você pode ver aqui que dos terrenos aqui, muitos ouviram. O terreno que tinha espinho, o terreno que tinha pedra, ouve. Mas somente o último terreno ouve e compreende.
Engraçado que a palavra ouvir na Sagrada Escritura é bastante frequente. Quando Deus fala ao profeta, o profeta dizia, eu escuta, né? Eu escutei, Deus falou comigo. Então, aquele que quer viver com Deus, é preciso que primeiramente ele saiba ouvir. O próprio livro Deuteronômio, e depois Jesus, né, vai recordar isso, né? O maior dos mandamentos é este: Shema Israel. Shema quer dizer ouve. É preciso que a gente escute, ouve, escuta o Senhor. Essa é a primeira atitude, saber escutar a Deus. Nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, né? A gente precisa se esforçar ainda mais para escutar, para ver que Deus de fato está presente. Deus está presente, mesmo que venha as tribulações, mesmo que venham os sofrimentos, que aquele que é o terreno pedregoso, quando chega o sofrimento, quando chega a tribulação, ele se afasta. E nós somos um pouco esse terreno pedregoso, esse coraçãozinho de pedra, né? Esse coração difícil, em que Deus fala, e a gente duvida, e a gente às vezes é como Tomé, que não crê, e a gente reclama, e a gente murmura muitas vezes, está até na Sagrada Escritura, né? Que o sol não se afaste de ti diante da sua murmuração. Que sol? A luz. Porque a gente murmura muito, o ser humano reclama. É só você parar para pensar, no dia de ontem, quantas vezes você agradeceu ontem? É só você parar para contar, quantas vezes você parou para agradecer ontem? E quantas vezes você parou para reclamar? Pense num bichinho que reclama, é o ser humano. A gente reclama por qualquer coisa. Mas agradecer, reconhecer, contemplar, esperar, perseverar, é um pouquinho mais difícil, mas é necessário para nós, nesse tempo. É muito comum nesse tempo em que as pessoas estão sofrendo mais do que o comum, digamos, né? É muito presente hoje em dia. Você escuta uma história aqui de sofrimento, gente que ficou doente, gente que perdeu ente querido, gente que está com alguém no hospital, gente que está esperando no UTI. É muito comum as pessoas dizerem nesse período, vai passar. É a palavra que a gente mais escuta hoje em dia, é isso, vai passar. Que passe logo. A pessoa está sofrendo, é sagrado a pessoa dizer, vai passar. Gente que perdeu da paróquia mesmo, 2 pessoas da família, está sem emprego, o cartão já estourou, não tem dinheiro, está vivendo da caridade, da ajuda dos irmãos, pessoa de igreja, de fé, que a gente poderia dizer, por que, Senhor? Né? Como é o primeiro solo, eu não entendo, eu não compreendo por que tudo isso. Como suportar tudo isso? Aí a gente olha a segunda leitura de hoje, de São Paulo. Os sofrimentos do tempo presente não merecem ser comparados à glória de Deus que há de se revelar em nós. Ou seja, é preciso que a gente olhe, como diz São Paulo, para o alto. A gente creia que Deus está conosco, que a cruz de Cristo está comigo, né? Como diz aquela música, a cruz na frente e o mundo atrás. Eu me decidi seguir Jesus, coloquei a cruz na frente. Virão tribulações, virão sofrimentos que não tem muito uma explicação. Quando chega um sofrimento, você perde um ente querido, um acidente, ou dessa doença que está aí agora no momento. O que nos resta é nos apoiar e crer que essa palavra que você já ouviu muitas vezes, e que você agora nesse tempo, nós agora nesse tempo, somos chamados a ruminar,
a meditar ainda mais, e a crer e se entregar e fazer dessa palavra realmente uma rocha, onde você construiu a sua casa. Senão muitos vão perder a fé. Como tem acontecido. Não só a fé, mas pessoas que perderam a esperança, pessoas que, infelizmente, nesse período, aumentou o número de pessoas que tiram sua própria vida. Tem pessoas que não sabem lidar com tanto sofrimento, com tanto problema. E se você não, de fato, pegar essa palavra e abrir os seus braços e crer realmente que essa palavra cai, que é como uma chuva, e você acreditar, mesmo que você não veja, você acreditar, Ele está comigo, Ele me sustenta, vai passar, Deus está me sustentando. Aquilo que dizia o Evangelho domingo passado: vinde a mim todos vós que estáis cansados, vamos a Ele, Ele é a palavra, Ele venceu as tribulações. O próprio Jesus disse, né? No mundo tereis tribulações, mas eu venci o mundo. Ele é o modelo. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, Jesus vem conosco, vem nos ajudar a carregar. Ele é aquele que vem ao nosso lado e é o mais forte. Quando Jesus diz que vem carregar o nosso jugo, é que Ele é aquele que se coloca ao lado, né? Que nos dá força. O jugo na antiguidade era uma madeira que unia os bois, né? Que dava força, e eles carregavam coisas mais pesadas, porque tinham 2 animais ali unidos. Jesus é aquele que vem ao nosso lado, só que Ele é mais forte. Ele nos conduz, é preciso a gente se agarrar a Ele. Senão a gente vai se afastar, senão a gente vai esmorecer na fé, senão a gente vai ficar na murmuração, senão a gente vai ficar aí até blasfemando, revoltado, com o coração fechado, porque a gente não crê que Ele está presente, porque a gente ou se esquece, né? Que aquela palavra que nós recebemos de Deus é uma palavra de amor, é uma palavra que deu a vida. Mesmo que vieram as tribulações, como diz a música, né? Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará comigo. Eu sei que você está passando tribulações ou conhece alguém, mas não dê uma nota muito alta a esse sofrimento que talvez você está passando. O segredo também está aí. Certa vez eu ouvi uma história do menininho que tinha leucemia. Desde os 3 anos ele descobriu, e sempre quando ele ia ao médico, estava ali com dor, a doutora perguntava: que nota que você dá para esse sofrimento que você está passando? Aí o menininho mostrava a mãozinha, né? 4, 5. Mas teve um dia que a mãe dele, que acompanhava ele, morreu num acidente. Ele já estava com seus 9, 10 anos. Estava doendo muito. Um dia ele foi levado ao hospital, muito sofrimento. E a doutora perguntou: qual é a nota que você dá a esse sofrimento? Qual a nota que você dá? A sua dor. Ele disse 10. 10, a doutora espantou. Por quê? Está doendo muito. E eu perdi a minha mãe, que era um anjo para mim, aqui na terra. Era aquela força para ele. Ele já não aguentava mais, o câncer já estava mais forte, ele acabou partindo. Só para dizer que você tem um sofrimento na sua vida. Talvez está difícil agora, você amanhece sem vontade, talvez, de fazer as coisas, né? As coisas estão bastante limitadas. Mas não dê uma nota muito alta ao sofrimento que você está passando agora. Talvez você perdeu o seu emprego, limitação financeira. Não dê 10, meu irmão. Não dê 10, porque se você dá 10 ao sofrimento, significa que você não tem mais força nenhuma. Dê 5, dê 6, por mais difícil que esteja nesse momento, creia que essa palavra te sustenta, creia que vai passar.
Porque se você dá 10 e o sofrimento está difícil, está dolorido, mas não está nem tanto assim, tão insuportável assim, se vier outro sofrimento lá na frente, então, amigo, você já vai estar sem força alguma. Acreditemos então que o Senhor, que nos ampara, que nos sustenta, está conosco. Esta palavra é vida, essa palavra de Deus, esse semeador diferente de muitos de nós, é generoso, Ele ama, Ele semeia com abundância, Ele está presente, os sinais da sua graça estão ao nosso redor a todo momento, só basta a gente ver e compreender e crer. Saiamos mais forte desse momento que nós estamos vivendo, porque o Senhor não nos desampara, e certamente, se vencermos com Ele, se agarrarmos a Ele, daremos muitos frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.